Olá, eu sou Pedro, sou um dos criadores do projeto Vai Educa. Confira agora a entrevista com a Viva Mussolo e acompanhe a gente nas redes sociais. A gente fala muito, então, sobre se investe muito, se investe pouco, mas a gente não tem uma auditoria desses recursos. Hoje, a Constituição Federal prevê 18% do recurso, de arrecadação de impostos da União e 25% dos municípios e dos estados. Se isso é pouco, se isso é muito, a gente só vai saber se tiver uma auditoria de como esses recursos estão sendo empregados na educação. Existem pesquisas, por exemplo, o Banco Mundial, que é um grande financiador da educação do Brasil, faz pesquisas para saber se os recursos estão sendo bem administrados, mas são pesquisas muito grandes que ainda não chegaram ao final. Então, a gente tem escolas, principalmente no Nordeste do país, no Norte do país, que são escolas muito pobres, Como é que isso fica, O dinheiro vem da União para os estados e municípios, depois dos estados e municípios também é feita uma distribuição, então como é que se audita esses recursos? Para a gente poder afirmar se é pouco ou muito e como isso está sendo gasto. Mas será que a gente está se formando para a prática realmente? E a prática que a escola exige? Porque hoje os nossos cursos de licenciaturas formam teóricos da educação. A gente tem uma carga horária prática de atividades complementares, de atividades práticas para serem feitas dentro da escola e a carga horária de estágios, mas a gente não tem uma quantidade grande de prática na escola e que deveria ser um currículo articulado obrigatoriamente. Então, você confiaria num médico que não fez uma residência? Você confiaria num médico que não sabe aferir uma pressão, que não atendeu num posto de saúde, que não assistiu uma cirurgia ou não praticou? Não, a gente não confia, A mesma coisa é um professor. Como é que a gente concebe um professor que faz 300 horas de estágio, não tem prática e entra na sala de aula com muito pouca prática ou nenhuma prática, com muito pouca vivência de sala de aula, de escola, do dia a dia, dos problemas cotidianos da escola? A gente concebe que esse professor entre na escola e dê aula, que preste um concurso e que dê aula sem ter pelo menos um período probatório, pelo menos que ele consiga compreender o quão complexo é o dia a dia da escola. Então, eu penso numa reestruturação total do currículo. Atualmente, tem se falado muito em voltar a questão das habilitações do currículo, das licenciaturas, em voltar essas habilitações. Tem um período comum nas licenciaturas e um último ano você se forma em administração escolar ou em educação especial, isso falando da pedagogia especificamente, desde o início. A gente precisa ter uma articulação entre a escola pública, principalmente, com os cursos de licenciatura. Desde o primeiro dia em que esse universitário entra na instituição, ele precisa estar em contato com a escola. Existe uma formação continuada, e essa formação continuada atende aos problemas práticos que ele enfrenta na escola. Então, eu penso que a formação continuada de professores deve ser um pouco mais compartimentada, um pouco mais segmentada, para poder atender essas demandas. A gente conversar mais, pedir mais ajuda para poder atender os problemas práticos, que a gente discute muito, a gente teoriza muito e a nossa prática fica travada nesse sentido. Então, às vezes eu preciso conversar com professores mais experientes que eu. Eu preciso saber se ele já teve um problema parecido com o que eu estou enfrentando e como ele resolveu esse problema. Se eu tenho 5 anos de docência e eu converso com alguém que tem 15, 20 anos, essa pessoa já viveu muito mais coisas do que eu vivi na escola. Como que ela resolveu isso? Então, eu penso que essa formação continuada também precisa ser na prática, para a prática. Não que teoria não seja importante, muito pelo contrário, eu defendo que é muito importante. Um professor sem teoria também não funciona. Mas a gente também precisa discutir sobre a prática. Então, seria uma junção das duas coisas, a gente também ter formações teóricas, mas formações práticas essencialmente. Como eu alfabetizo bem um aluno? Como eu resolvo um entrave na matemática, numa soma, numa divisão? Eu consegui êxito com 20 alunos, com um eu não consegui, o que está acontecendo? Ou eu posso trabalhar de uma determinada forma com crianças de uma certa idade, com jovens e com adultos, Vai dar o mesmo resultado se eu utilizar os mesmos métodos, as mesmas práticas? A resposta é não. A gente tem, por exemplo, o Paulo Freire, que é
conhecido por trabalhar um método excepcional para EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Eu não sei se eu consigo trabalhar bem com o Paulo Freire na educação infantil, com o mesmo método, ou para alfabetizar crianças, até porque as concepções de pedagogia, né, da alfabetização para crianças e da andragogia são diferentes. Mas eu sei que cientificamente, mundialmente, internacionalmente falando, existem pesquisas que demonstram para a gente, com evidências, com dados, o que funciona para uma certa idade ou não. Então, por exemplo, o método Montessori funciona muito com crianças de educação infantil por ser um método sensorial. E crianças pequenas estão se desenvolvendo o corpo, conhecendo o corpo. Então, a gente precisa saber o que funciona ou não. E a ciência faz isso para a gente. A ciência compila os dados. A ciência nos ajuda fornecendo informações. Então, seria muito importante que a gente parasse de achar as coisas e realmente pesquisar e aplicar. Desde a década de 90, antes ainda da década de 80, quando a gente começou a trazer e olhar para fora do Brasil e olhar para modelos metodológicos que se tinha mundialmente, a gente começou a importar o construtivismo, por exemplo. E todos os nossos documentos oficiais, né, da educação, referenciais curriculares, diretrizes curriculares, parâmetros curriculares e a própria base agora, tem uma vertente construtivista muito óbvia. Quando você lê os direcionamentos que se tem, existe essa vertente construtivista. E houve uma má interpretação do construtivismo durante muito tempo, né? Como se o professor tivesse descolado do processo e fosse mero espectador do desenvolvimento da criança. Então, é preciso que a gente entenda todas essas teorias para poder entender da onde que esses documentos e quem tem discutido a educação aí nos âmbitos, nas instâncias superiores, né, de ministério e secretarias, de onde vêm essas indicações? E isso funciona mesmo ou não? Porque, uma vez que a gente consome, né, esses métodos e a gente esquece tudo que tem para trás, a gente esquece algo tradicional que funcionou, aula expositiva se demonizou e tem conteúdos que você não consegue trabalhar de forma prática, de achar, parar de consumir por consumir o que vendem pra gente como uma ideia que é possível e boa de ser feita e mal interpretada para poder fazer realmente uma pesquisa e saber o que funciona e o que não funciona. Você ter acesso a conteúdo, junto com habilidades que te ajudem a desenvolver esses conteúdos e a utilizar esses conteúdos socialmente, tá aí a dimensão instrumental do ensino, na qual a escola, eu acho que tem perdido um pouco. Então, hoje a gente fala, precisamos desenvolver habilidades nos alunos, vamos desenvolver habilidade e vamos trabalhar em grupo. Tá bom, trabalhar em grupo é super importante, mas aí, na hora que ele vai concorrer a uma vaga de emprego, ele manda um e-mail com um currículo mal escrito, ali ele já não entra, ali ele já é selecionado. Então, acho que a escola pública, sabendo da potência que ela tem, da força que ela tem, a gente não pode excluir conteúdo. Conteúdo, para mim, é juntamente com as habilidades, porque ambos são importantes. Mas conteúdo é o que vai fazer com que as crianças que são oriundas de um contexto social desfavorecido consigam competir de igual para igual, consigam acessar lugares em que elas não poderiam acessar se não fosse por meio desses conteúdos científicos, técnicos, que são conteúdos da escola: português, matemática, biologia, história, geografia, conceito. Não tem como. Não tem como você competir de igual para igual se você minimamente não estabelece esse parâmetro de igualdade, que é conteúdo. Um aluno que é socialmente desfavorecido, se a gente ficar toda hora adaptando um currículo e facilitando para ele porque ele não vai conseguir, ou porque ele já tem um dia a dia muito ruim, a escola precisa ser legal, a escola pode ser legal, mas a escola tem que ensinar. Para mim, esse é o ponto principal que eu acho que tem se perdido. Vamos ensinar eles a conviver. A gente convive com gente desde que a gente nasceu. Conviver é excelente, mas você saber aplicar um conteúdo corretamente é o que vai fazer você ascender socialmente, ou pelo menos ter a possibilidade de. Né? A gente não pode, claro, escolher pelas pessoas, mas eu acho que a educação tem que cumprir esse papel. Você fazer com que as pessoas pelo menos consigam diminuir essa diferença que é de origem. E a escola pública precisa olhar para isso, para ensino de conteúdo.